Olá pessoal, tudo bem? Então, estamos vendo bastante, falar sobre as tecnologias. Mas será que sempre foi assim? Será que sempre existiu celulares, máquinas de lavar, lavadora de louça, e etc, etc? Não, né? A gente sabe que antigamente havia muito mais trabalhos manuais, braçais, do que trabalhos mais tecnológicos, né? Como lavar roupas à mão, como várias coisas, né? Que nós utilizamos agora que antes não existiam. Pessoas bem antigamente ficariam muito admiradas com, por exemplo, eu estar falando aqui agora com vocês estarem me vendo numa telinha, né? Lá meus avós ficariam muito assustados. Então, mas será que eles eram mais infelizes do que nós? Não, né? Vocês já ouviram aquela frase, eu tenho saudade de quando não havia celular, ou antes nós conversávamos mais, nos víamos mais, e agora nem tanto, agora só pelo WhatsApp e pelas redes sociais? É verdade. A tecnologia pode ser por algo bom, ele é bom, o celular pode conversar e precisar de alguém, uma emergência, né, e ligar, mas também pode afastar as pessoas. Nessa época de pandemia, está servindo também para nos aproximarmos, né, como estamos fazendo através das aulas não presenciais, né, por aqui, por exemplo. Mas aonde que eu quero chegar? Na área de arte também foi assim. A tecnologia também foi aprimorando, foi colaborando para muitas, digamos, metodologias, técnicas artísticas, né? Pensando lá no início, né? Será que a arte em si, a criação, né, o modo de fazer as coisas sempre foram assim? Será que sempre existiram pincéis, telas, tintas comercializadas, fabricadas? Não. Bem lá do início, né, a chamada a Idade da Pedra, dos homens que moravam em cavernas, né, já se tem registros de que eles usavam, por exemplo, como tintas, carvão, sangue de animais, terras para fazer suas tintas. Eles mesmos faziam suas tintas, né? Usando gravetos e outros assim, materiais, né? Recursos para pintar. Pintavam as paredes dessas cavernas que eram suas casas, e até hoje existem essas imagens, essas figuras, inclusive no Brasil, né? Dessas imagens, dessas pinturas, dependendo de cada período, né? E se aprende um pouco de história também, cada período ali modificava um pouco e aprimorava-se mais esses desenhos, né? Então essas pinturas eram feitas assim, de algo muito artesanal, né? Eles mesmos criavam suas tintas, pintavam, usavam as mãos também para fazer o chamado positivo e negativo, onde eles colocavam as mãos e sopravam em volta com o pó e ficava impregnado na parede a marca da mão. Né? E muitas outras técnicas eles usavam. Né? O fogo também, né? Antes eles descobrirem o fogo, não havia eletricidade, e até mesmo o fogo foi descoberto depois pelas ali as aventuras deles, as coincidências, né? Acabaram descobrindo o fogo. Né? Assim foi a humanidade dando passos nesse sentido. Né? Depois vem a era dos metais e assim por diante. Né? Então a gente percebe que seria possível vivermos também sem tanta tecnologia, né? A tecnologia nos ajuda muito, ajudou muito na área da ciência também, na medicina, né? Descoberta de doenças e vacinas, estamos aí esperando uma vacina contra esse vírus Covid-19, né? Mas assim, é preciso também a arte também nos leva a pensar em formas alternativas de viver, né? Então, falando um pouco
dessa pensamento assim de levarmos um pouco a vida um pouco também alternativa, saímos um pouquinho do comodismo ali da tecnologia e irmos para o manual, para buscar outras alternativas para estar realizando né, alguma coisa assim que também desenvolva o caráter mental também, além de físico, também desenvolva, né, a nossa mente, a nossa criatividade. E a gente pode pensar em trabalhar algumas habilidades no sentido manual, e podemos pensar também na questão das tintas e das cores. O que nós poderíamos estar falando sobre tintas e cores, né? As tintas, como eu falei, foram sendo assim aprimораdas as suas produções, né, através de químicos, né? Já não são mais assim feitas geralmente com ervas ou frutos filtrados em carvão, apesar que existem também uso para fazer trabalhos a carvão, existem tintas naturais, mas agora são geralmente utilizadas essas tintas que a gente compra, né? Compra em bisnagas, ou em potinhos, ou em tabletes que vem com aquarela. Existem vários tipos de tinta. Existe essa tinta guache que a gente trabalha na escola, geralmente essa tinta base d'água, é a tinta guache. Existe a tinta acrílica, que também é base d'água, a tinta óleo, que os pintores usam bastante para pintar telas. Já exige mais um manuseio, ela tem assim, mais cheio, né? Tem pessoas que são alérgicas e tu precisa usar um cabo diluentes, né? Não é a base da água, já precisa usar. Tem outros métodos, outros recursos assim mais, que abrange mais um cuidado. Mas nós vamos estar vendo uma tinta que é a tinta, muitos conhecem, não sei se já todos manusearam, a tinta para tecido, que é a tinta também à base de água, né? Ela não tem assim tanto cheiro, e ao usar por este tecido tu pode depois ao usar lavar essa roupa, esse tecido, e ela não sai, né, na roupa, ela permanece, tá? Vamos estar fazendo um trabalhinho então, dando uma dica aí de fazer um trabalhinho manual com a tinta de tecido, tá? Pensando já nas cores. Vamos recordar as cores também, né? As cores chamadas as cores puras, as cores primárias, que são o amarelo, o azul e o vermelho. Dessas cores você pode fazer uma gama variada de cores, né? Então, para iniciar não precisa ter muitas cores, se tiver essas 3 cores já vai ter uma variação bem grande de cores, tá? Vou passar um vídeo aí a seguir, peço desculpa pela não tanta luminosidade do vídeo, mas espero que vocês consigam acompanhar. Vai ficar uma dica aí, de repente está treinando, né? Fazendo pintando uma camiseta, algum pano de prato, de repente para si ou dar de presente, ou se aprimorar até estarem vendendo, tá bom? Vamos ver um pouquinho aí das misturas das cores também, e vocês vão se arriscando aí, misturando essas cores entre si, descobrindo novas nuances. Olá pessoal, tudo bem? Então, estou aqui pra gente brincar um pouquinho com uma tinta diferente, tá experimentando ou analisando, de repente também em casa está pegando algum tecido, né? Um paninho, prato ou algum outro tecido e fazendo uma atividade assim, uma pequena pintura. Já vou dizendo que eu não sou assim aquela esperta em pinturas em tecido, tá? Eu peguei olhando na internet, um projeto de um vaso com os ramos de flores
Eu modifiquei aqui o percurso da flor, tá? E peguei uma ideia aqui assim desse desenho. Desenhei a mão livre aqui mesmo e vou começar a fazer uma pintura aqui para vocês estarem me acompanhando. Bem, hoje é domingo, uma tarde ensolarada, e esse pano de prato aqui eu quero dar de presente para dona Anitta, minha vizinha. Então, eu fiz uma mistura aqui. Olha só, com as cores primárias, que é azul, vermelho e amarelo, eu criei essa mistura aqui, que é parecido com um terroso, sabe aqueles vasos mais antigos? Fica assim, parecendo aqueles vasos mais antigos de barro. É uma cor semelhante. Eu botei, foi mais para amarelo, né? E vermelho e menos azul. Mas você pode usar a cor que você quiser, né? Lembrando que a tinta de tecido, para quem nunca experimentou usar, ela é a base de água, tá? Especial para tecido, após lavagem do tecido, deixando umas 72 horas após a pintura, você deixa secar e depois já pode lavar. Então ela não sai após a lavagem, tá? Como a gente pode fazer? Nós podemos, vocês estão vendo, estou pegando sol aqui, né? Eu ia justamente falar de luz e sombra. Nós vamos fazer um foco, que eu quero que pegue uma luz desse lado aqui. Com a tinta branca, nós vamos fazer aqui uma pequena foco de luz aqui. Meu pincel está um pouquinho sujo. Branca aqui. Que vai ser depois o nosso ponto de luz do nosso vaso, onde vai ser mais clarinho. Bem, eu peguei esse pincel chanfrado aqui, mas você pode usar o pincel que você tem em casa, tá bom? E você vai começando a... Esse meu pincel já não tá muito bem. Pintar aqui pelas beiradas do vaso. Tá ainda com um pedacinho de vermelho. O sol tá até me atrapalhando um pouquinho. Aqui dentro, nessa cor interna aqui do vaso, depois a gente vai dar uma escurecidinha. Então, voltando, eu já pintei uma boa parte aqui para adiantar. Aqui, pessoal, na bordinha, eu vou deixar também um ponto de luz aqui. Branco. Aqui como é que eu fiz? Aqui eu fiz meio esfumaçado, que assim, ó, fui contornando mais escuro, e aqui quando chegou aqui perto do branco, eu tipo dei batidinhas aqui com o pincel para ele ficar meio misturadinho aqui, ó, como se fosse um foco de luz, tá? Aqui eu fiz um cinza misturando preto com o branco. A gente vai pintar aqui essa bordinha aqui. Peguei um pincel mais fininho. Dá pra dar umas batidinhas também. Você pode sempre ter um paninho em mãos. Onde é que tá meu paninho? Tá aqui. Tendo um paninho em mãos aí, né, pessoal? E a água. Pra ir lavando os pincéis. E como eu dei um intervalinho ali, eu já fiz isso, já lavei os pincéis. E aqui já pode vocês ir mais ou menos.
Pessoal, não tenham medo de experimentar. Na verdade, eu estou até com um pouco de medo aqui também, porque eu estou experimentando umas tonalidades aqui. E como eu falei, eu não tenho experiência em pintar em tecido, tá? Então, mas é uma forma de relaxar também. Está aí descobrindo, colocando assim à vontade mesmo, né, de realizar, estar com vontade de realizar alguma coisa diferente, como hoje também, nesse domingo à tarde eu estou fazendo. Aqui depois, se quiser dar mais umas luzes aqui, dar umas, a gente pode pegar o branco e fazer isso. Esses arremates a gente vai dando depois. Aqui eu fiz uma mistura daquela cor do laranja com um pouquinho do preto. Ficou parecido aqui com um sepia, quase, mas ficou um pouquinho mais clarinho. Vou dar uma profundidade aqui dentro do vaso, a parte de dentro do vaso lá. Puxando assim, cantinhos. Então, pessoal, aqui de volta. Eu dei uma boada aqui, resolvi colocar preto. Vocês estão vendo? Fiz um contorno mais preto aqui. E aqui dentro, com aquela cor meio, a cor daqui do vaso, a mesma cor, eu procurei fazer isso aqui que dá uma profundidade, né? Esfumacei aqui dentro, como se aqui estivesse pegando um pouquinho a luz, né? Aqui, com aquela cor cinza, a gente vai mais por aqui assim, dando essa proporção aqui, essa sensação de tridimensionalidade, né? Certo? Mas é assim, gente, a gente vai borrando, vai acertando e não existe assim uma técnica própria. Vocês mesmos experimentando vão vendo a melhor técnica assim para vocês estarem fazendo. Fiz uma espécie de um esfumaçado assim. Aqui eu fiz algum detalhe preto, como se fosse já umas rachaduras assim. Voltando aqui para as folhinhas, eu fiz uma folhinha já bem simplesinha aqui. Ó, vou fazer outra folhinha assim. Pegando um branquinho, colocando aqui na ponta, na pontinha da folha. Depois eu misturei o azul com o amarelo, aqui que vai dar o verde, esse verde aqui. Pode fazer o verde que vocês quiserem, ou se vocês tiverem, vai puxando. Tá? Pode ser um verde mais escuro. De fora para dentro. Eu peguei esse pincel aqui, que é mais detalhista, assim. É uma folha bem simplesinha. Se você achar que a tinta está um pouco densa, dá para molhar um pouquinho a ponta do pincel na água, como eu estou fazendo aqui. Porque essa tinta seca muito rápido.
como está muito quente, você pode ir hidratando o pincel. E aqui você vai fazendo, né, o detalhe aqui, as nervurinhas. Pode fazer uns detalhes aqui em volta. Com o preto mesmo, esse detalhe só com muito cuidado aqui, bem pouquinha tinta. Pode dar uma esfumaçadinha aqui. Mas você é livre para ir inventando, viu, pessoal? Eu estou fazendo desse jeito aqui. Bem, pessoal, acabei fazendo uma flor aqui, não pergunte que flor é, porque eu inventei essa flor. Aqui eu fiz um miolinho, mas fica a critério de vocês, tá? Puxei com verde aqui, dei uma profundidade com preto aqui. Como é que você vai fazer a flor branca? Eu fiz assim, vai puxando de fora ali pra dentro, né? Pessoal, então estou voltando aqui com o trabalho realizado. Acabei o trabalho. E fica aí a dica, então, tá? Vocês podem estar pintando também camisetas, né? Fazendo alguma coisa assim com camiseta. Outro tecido que vocês tenham aí, eu fazia até um quadrinho. Me arrisquei, né? Fiz uma coisa simples. Umas formas mais simplificadas, né? Uma coisa mais simbólica mesmo. Mas assim, é se arriscar mesmo, né? Sem medo. Lembrando que a tinta para tecido, né? A base da água, né? Mas após 72 horas, pode lavar normal que ela não vai sair, tá, pessoal? E você encontra essas tintas em qualquer armarinho, livrarias, papelarias, assim. Certo? Não vou deixar a descrição de pincéis, assim, porque... foram pincéis, o pincel chanfrado, algum pincel zero, número zero eu usei para fazer algum detalhe, mas vocês procurem usar o que vocês têm mesmo. De repente, eu não consigo fazer uma flor, uma folha, observar alguma fruta, né, e fazer algum desenho assim. É interessante também ter uma referência, pegar do celular uma imagem e ficar olhando, observar, ou de alguma outra imagem que vocês tenham, certo? Um abraço, e agora eu vou entregar o meu presente.